E o plenário do Supremo deve analisar hoje de quem é a competência para o registro de alienação fiduciária. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O que o Código Civil estabelece sobre esse registro? O dispositivo do Código Civil trata que o registro de alienação fiduciária, ele tem que ser feito no cartório de registro de títulos e documentos. Mas faz uma ressalva em relação ao registro de alienação fiduciária que envolve veículos. Nos casos envolvendo veículos, de acordo com a redação atual do Código Civil, o registro ele basta ser feito no DETRAN, que é o órgão responsável pelo licenciamento do veículo, e daí faz-se então uma anotação no certificado do carro. Então, com a redação atual desse dispositivo, acabou tornando desnecessária o registro que é feito perante o cartório de títulos e documentos, priorizando apenas esse registro feito, essa anotação feita no junto ao DETRAN. Inclusive, com base nesse entendimento, o DETRAN do Rio de Janeiro acabou expedindo uma portaria, e inclusive dentre os documentos que ele listou, que seriam documentos essenciais para realizar a anotação dessa providência no registro do veículo, tornou desnecessária a apresentação do registro no cartório de títulos e documentos. Então, a pessoa que comprasse um veículo que envolvesse aí o contrato de alienação fiduciária, chegava então no DETRAN e não precisava provar que aquele contrato teria sido registrado no cartório de títulos e documentos, porque a portaria do DETRAN do Rio de Janeiro acabou tornando essa providência desnecessária. Então, o que se questiona aqui é exatamente essa formalidade. Essa formalidade do registro, ele vai precisar ser feito exatamente aonde? É válido o registro feito perante o DETRAN ou o registro no cartório de títulos e documentos, ele é de fundamental relevância? Os ministros vão se debruçar exatamente sobre essa controvérsia, sobre quem é competente para efetuar esses registros. Gisele, esse caso originou-se no Rio de Janeiro. Qual foi a decisão por lá? Bom, lá no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça entendeu que essa parte final do dispositivo do Código Civil, que traz esse tratamento diferenciado em relação aos contratos de alienação fiduciária envolvendo veículos, é inconstitucional. Então, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, o fundamental é o registro desses contratos no cartório de títulos e documentos. E a anotação no DETRAN seria apenas uma providência adicional, mas o principal seria o registro no cartório de títulos e documentos, porque, de acordo com o Tribunal de Justiça, é essa providência que dá publicidade ao ato. É essa providência que faz com que as pessoas, terceiros interessados, tenham conhecimento de que aquele veículo tem um gravame. E aí, em relação a essa decisão que foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve um recurso, o DETRAN questiona essa decisão aqui na Suprema Corte, e esse caso, inclusive, chegou aqui por conta desse recurso extraordinário que foi apresentado. E aqui no Supremo, inclusive, o que se questiona é exatamente essa possibilidade ou não desses registros serem feitos num ou outro departamento. Gisele, alienação fiduciária, parece uma palavra muito estranha, mas que está presente esse tipo de contrato na vida do dia a dia das pessoas, É muito comum porque as pessoas normalmente, quando não têm condições de pagar um veículo à vista, ela financia ou o valor integral do carro ou parte do valor do veículo, e essa modalidade de garantia, que é a alienação fiduciária, que é um contrato ali acessório ao contrato de compra e venda, ele é muito usual realmente. E como é que ele funciona, na verdade, Só para esclarecer para quem está nos assistindo. Quando eu tenho um veículo e eu preciso de uma instituição financeira para poder financiar esse carro, eu compro o carro através daquele dinheiro que eu acabei pegando ali, emprestado da instituição financeira, e aquele veículo, ele é o próprio bem da garantia. Então, aquele veículo, ele fica alienado à financeira por um período transitório. Enquanto eu não pagar todas as prestações, embora a pessoa, eu que comprei o carro, eu tenha a posse do veículo, eu que esteja usando o veículo, eu não tenho condições de transferir ele para terceiros, eu posso usá-lo, mas eu não posso vender, não posso transferir, porque existe uma alienação fiduciária provisória àquela instituição financeira. Então, aquele que comprou fica como fiel depositário do carro. Se houver inadimplemento, a instituição financeira pode entrar com uma ação de busca e apreensão para poder pegar o veículo é vendido e aquele valor que for obtido na venda, ele vai servir exatamente para pagar aqueles débitos que
estavam em aberto. Então, é um contrato muito usual e normalmente se dá dentro dessa perspectiva. Eu tenho aí aquela pessoa que compra o carro, mas ele acaba transferindo a propriedade por um período para a instituição financeira, enquanto paga as prestações. Depois que paga as prestações, ele tem a propriedade plena do automóvel. Quer dizer, um tema, então, que mexe com a vida de muita gente. Bastante. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco, então. A gente vai para o intervalo para falar dos outros assuntos que estão presentes na pauta de hoje do Supremo. Só um minutinho. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, na pauta também tem um caso envolvendo empresa tabagista, né? Do que se trata? Tem sim, é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo Partido Trabalhista Cristão. E o que se questiona aqui é a possibilidade da Receita Federal, diante da constatação de uma inadimplência das empresas fabricantes de cigarro, eles poderem cassar o registro especial e, com isso, essas empresas são impedidas de funcionar. Então, o grande questionamento aqui é uma lei que é de 1999, o artigo 1º dessa lei, e também um decreto que é de 1977, que até permite que essas empresas, elas recorram dessa decisão da Receita Federal, no que diz respeito à cassação sumária desse registro especial. No entanto, esses recursos, eles não são dotados de efeito suspensivo, o que significa dizer que, mesmo recorrendo, essas empresas, no momento em que é constatado esse débito fiscal e que há, então, essa cassação desse registro como uma consequência automática, elas não poderiam estar funcionando, né? Enquanto o processo de sonegação fiscal está em tramitação, elas já seriam automaticamente, imediatamente impedidas de funcionar. Então, a grande discussão aqui é exatamente sobre esse poder, né, do fisco em relação a essas empresas que atuam na indústria tabagista no que diz respeito a situações de sonegação fiscal. Quais são as possíveis supostas violações? Bom, de acordo com a ação direta de inconstitucionalidade, estaria aqui em questionamento, né, haveria violação ao princípio do devido processo legal, a garantia da ampla defesa do contraditório, que também estão previstos na Constituição Federal, ao próprio princípio da proporcionalidade. E o que se argumenta aqui em relação a esse princípio da proporcionalidade? O poder, né, de tributar do fisco, o poder de tributar, ele não poderia impor uma medida tão drástica para as empresas quando a finalidade é cobrar tributos, né, que seria uma consequência desproporcional, né? A cobrança de tributos e impondo a sanção de impedir a empresa de funcionar é algo muito mais danoso do que fazer a cobrança por meio de um devido processo legal, com a oportunidade de defesa. Então, eles entendem que esses meios são desproporcionais para o fim que se persegue, que é efetivamente receber tributos. Então, o partido argumenta da necessidade de que esses processos, tanto no que diz respeito à constituição do crédito tributário, quanto à aplicação da sanção de cassação sumária do registro especial, eles devem ser feitos por meio do devido processo legal, com possibilidade da empresa se manifestar e contestar aquilo que está sendo, na verdade, alegado, né, pela Receita Federal como tributo devido. Como é que está a votação até agora? Bom, esse processo ele já teve o julgamento iniciado, né? Ele está na pauta, inclusive, com a possibilidade da apresentação do voto vista da ministra Carmen Lúcia. E, por enquanto, apenas o ministro aposentado Joaquim Barbosa, que é o relator desta ação direta de inconstitucionalidade, votou. De acordo com o ministro, essa ação deve ser julgada procedente, mas apenas parcialmente procedente. Ele entende que é preciso verificar, nos casos concretos, né, situações que efetivamente permitam uma aplicação de uma punição como essa para não ficar configurada uma sanção política. Então, ele colocou, por exemplo, alguns critérios que deveriam ser estabelecidos, né? Um dos critérios é essa questão da proporcionalidade mesmo. No que diz respeito a esse aspecto, o ministro salientou que se a empresa, né, o débito tributário dela for insignificante, for irrelevante em relação à movimentação, à atividade da empresa, esse tipo de sanção não poderia ser aplicado porque ficaria configurada uma sanção política. E ele colocou também esses aspectos do respeito ao contraditório, à ampla defesa, nos dois momentos, tanto da fase de constituição do crédito, quanto na fase de aplicação da punição. E falou um pouco sobre essa questão da sanção política, dizendo que ela se configura toda vez que houver desproporcionalidade na aplicação de medidas para coibir
inibir, para poder induzir o contribuinte de pagar os tributos. Existe um precedente aqui na Suprema Corte, né? O Supremo Tribunal Federal, em outra oportunidade, né, por maioria de votos, não foi uma decisão unânime, chegou a manter fechada uma empresa de fabricantes de cigarros por entender que a regularidade fiscal é uma condição indispensável para que a empresa possa funcionar. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. Amanhã a gente volta para falar das demais pautas do Supremo na quinta-feira. Estarei aqui.